dos nossos olhos, Senhor, para além dos montes, para além dos montes, Senhor, para onde veio o nosso socorro. Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Tu és, Senhor amado, o nosso poço, onde a gente sacia a nossa sede. Tu és o nosso pão que sacia a nossa fome, Senhor. Tu és, Senhor amado, a fonte da vida. Obrigada, Senhor, porque tudo que é bom, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, que é o Senhor. Obrigada, Senhor, por essa manhã tão preciosa, por esse dia, Senhor, que marca uma estação, o início de uma estação, Senhor, de busca na tua presença, de mulheres que têm fome, que têm sede de ti. Estamos aqui, Pai, porque nada, em nenhum outro lugar, Senhor amado, nós podemos encontrar a redenção somente aos teus pés, somente aos teus pés podemos encontrar a resposta que tanto anseiamos, Senhor, na nossa alma, na nossa casa. Deus, somente aos teus pés nós podemos encontrar, Senhor amado, a fonte de vida, Pai. Obrigada, Deus, por esse tempo tão precioso. Obrigada pela pastora Leia, pela Eneida, Deus, porque se mantiveram nesse propósito. Obrigada porque a Eneida sentiu no seu coração de abrir esse lugar, Senhor, onde tantas outras mulheres vieram te encontrar, Senhor, assim como aquela mulher no poço, aqui, Senhor, como aquela mulher com sede. Deus te encontrou naquele lugar tão inesperado. Assim nós, Senhor amado, todas essas mulheres, nos reunimos ao redor desse poço para te encontrar, para ouvir a voz do nosso Salvador, ouvir a voz daquele que mudou nossa história. E eu te peço isso, Senhor, que cada mulher que vem aqui beber dessa água possa sair transformada para contar a outras, para transformar a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser fortes para deixar o nosso cântaro, deixar o nosso passado, deixar aquilo que nos atrapalha, aquilo que pesa para trás e correr, Senhor amado, para uma nova vida, uma nova estação. Deus, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para ouvir a boa notícia, abrimos o nosso coração para ouvir a boa mensagem que é o Senhor. Abrimos o nosso coração, Senhor, para sermos transformadas por essa mensagem tão poderosa, tão linda que o Senhor veio trazer para nós. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Obrigada por tão grande e precioso tempo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pastora Leia. Obrigada, Dijane. Muito obrigada. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia. Antes da gente começar, eu quero fazer um pedido a você. Corre lá na cozinha e pega lá uma taça, um copo. Vamos fazer um brinde ao final desse nosso encontro de hoje? Então, corre lá enquanto a gente vai estar aqui ouvindo as meninas lendo, porque hoje a gente vai fazer um ato profético, porque hoje também é dia de água, de beber água no poço. Então, corre lá rapidão. O meu já está aqui, ó. Já peguei o meu, já coloquei um pouco de água. Pode ser vazio, tá? Não tem problema, não. Corre lá. Beijo. Vai, Eneida, continua. Obrigada, pastora. Olha, então, na devocional de hoje, nós iremos ler a passagem de Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9. Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9. E hoje, dia 14 de maio, o texto aqui diz o ajuste fino da vitória. O ajuste fino da vitória. Eu sei que algumas ainda não têm o livro, então eu sempre gosto de colocar a passagem, porque se você não tiver o livro, você acompanha pelo menos o texto bíblico. E eu gosto de falar o título, que eu sei que muitas estão anotando, aí você já coloca o título aí, as meninas que estão sem o livro, e aí depois, na leitura, você pode ir escrevendo algumas frases que fizeram sentido para você. Então, Jó 14, de 7 a 9. Se alguém já tiver aberto aí a passagem bíblica e puder fazer a leitura, levanta a mãozinha. E a Fabíola vai ler. Bom dia, Fabíola. Bom dia. E eu queria pedir para a Lu ler o texto, Lu, se você puder.
o texto O Ajuste Fino da Vitória. Você pode fazer a leitura? Posso. Então, a Lu faz a leitura, Fabiola, aí em seguida você faz a leitura do livro de Jó, tá? Tá. Obrigada, viu? Vede entre os gentios e olhai maravilhados, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque 1-5. O ajuste fino da vitória. A fé não previne a fadiga, mas nos oferece um lugar de descanso. Jesus nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Assim como Jesus se sentou à beira do poço para encontrar a mulher samaritana, devemos nos aproximar dele para receber a água viva de a nossa alma. Em tempos de cansaço e exaustão, é crucial mudar a nossa fonte de inspiração. Não são as séries que irão nos hidratar. Precisamos nos afastar de vozes negativas e buscar a presença de Deus para encontrar alívio e esperança. Jesus está ali esperando uma mulher cansada chegar, e em apenas 5 minutos ele transformou a história dela. Sente-se à beira do poço com Jesus e receba novas frequências. Até Deus no 7º dia descansou. Precisamos tomar uma atitude para perceber o que Deus quer nos dizer. No Getsêmani, Jesus suou sangue e ninguém conseguiu acompanhá-lo nessa hora de dor. Às vezes só precisamos desse encontro com ele. Quantas vezes chamamos as pessoas de fracas quando, na verdade, elas estão apenas exaustas? Não há problema em estar cansado, mas devemos fugir das águas salgadas e correr para as fontes das águas vivas. Suba a torre de vigia e sinta o cheiro que traz renovo. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Amém. Obrigada, Lu. Então, ontem falamos um pouco sobre descanso e hoje o bispo fala mais um pouquinho. Deus está falando, viu, irmãs? Deus está falando. Ju, pode ler, por favor. Deu certo, tá ligado, Ju? Pode ler. Pode? Jó 7, de 7-9. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Ô, Ju, é o 14. Passa mais umas, você leu o Jó 7, passa mais umas folhinhas para frente. É Jó capítulo 14. Isso, pode ir. E os versículos é de 7-9. Ah, desculpa. Não, imagina. De 7-9. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Que lindo, obrigada, Fabiola, obrigada. Pastora Léa, agora enquanto a pastora vai falar, eu vou lá na cozinha buscar a minha taça, pastora. Vá buscar sua tacinha, seu copinho. Pode ser vazio, pode ser com água. Bom dia, bonita, que está aqui. Obrigado por você ter orado ontem por mim na prova. Depois eu te conto quanto que eu tirei, que você está fazendo essa faculdade comigo. No dia da minha formatura está todo mundo convidado para poder se alegrar comigo nessa jornada. Quero até começar te dando esse incentivo. Você pensa assim, puxa, eu queria tanto fazer psicologia, fazer pedagogia, fazer um curso, mas eu já sou velha. Ah, para, bonita. Não. Eu tenho 51 anos, estou terminando a minha faculdade, e nem parece que já se passaram quase 5 anos. Quero te dar esse incentivo.
se organize financeiramente, com o seu tempo, com a sua memória, com o seu cérebro. Avisa a ele que você vai dar uma carga de informação para ele absurda e vai fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Amém? Olha aí, a Cris já está comprando a passagem para vir na minha formatura. É só ano que vem, Cris. Vai juntando dinheiro de merenda e vamos embora para a gente poder celebrar. Hoje é dia de celebração, olha aí. Gente, um ciclo de 365 dias juntas, né? Com algumas variações, né? Eu com prova, às vezes com febre, às vezes a Eneida precisando ir, nem sempre você estando podendo estar aqui, e está tudo bem, a gente conseguiu, vencemos. E vencemos com louvor ao Senhor, e o nosso grande motivo, e eu tenho falado isso, que a minha determinação é fazer você se apaixonar cada dia mais pelo seu Deus. Você poder olhar para a sua vida e você ter motivos de agradecer o que você tem colocado. Fala para esse querido aí que eu libero sobre vocês a animação de, depois de 50, ainda ir estudar. Tá? Para vocês, para essa querida aí que acabou de falar, o marido está me dando elogio por ter continuado. Gente, e olha, depois que a gente começa, a gente se assenta no que Deus tem, a gente não para. E eu não estou a fim de parar a faculdade de psicologia, não. Já estou olhando aqui as especializações, já estou olhando aqui outras coisas, e eu quero liberar sobre a sua vida nesse dia. Que você tenha a clareza do que Deus tem para a sua vida, o seu chamado, e se isso comporta, combina, necessita de uma formação bonita, vai com tudo que Deus traz, o suprimento financeiro, traz sobre nós as memórias. Tem hora que eu tenho que ler 5 vezes? Tem. Ontem foi uma hora que eu dei aula e logo em seguida fui fazer um trabalho, e Deus está honrando aí, tá aí. Tem um monte de gente da minha faculdade aqui, da minha sala, que estão aqui. Ai, Leia, me bota lá no grupo da devocional. Aí a gente se encontra e fala, ai, que palavra, ai, chorei. E a galera da psicologia está aqui. Meninas, um beijo se vocês estão por aqui. Ontem a gente ficou até tarde fazendo trabalho, então nem sei se elas conseguiram acordar. Bora aqui falar sobre ajuste fino da vitória e falar sobre esse texto que o Bispo JB traz para a gente, falando com a gente do Poço, né? Foi o texto que usamos lá no nosso devocional no presencial, o momento que Jesus se assenta. Olha aí, Marilene, vai com tudo, amiga. Jesus se assenta com a gente no poço e nos espera. E aí, aqui também tem a história de Jó. E hoje, ontem, quando eu li antes de dormir o texto, já separei todas as coisas, eu fiquei pensando que o que me chamou a atenção no texto de hoje foi uma coisa, uma sensação sensorial, né? Um estímulo sensorial, cheiro. Ele termina esse texto de hoje falando ao cheiro das águas. E aqui, no texto que a Ju leu, né, de Jó, fala sobre isso. Mal sente o cheiro da água e já se torna a vida, como diz aqui na versão a mensagem. Qual é o cheiro que está exalando aí a sua necessidade? Essa mulher estava à beira do poço, e é muito especial imaginar que Jesus já estava lá esperando. O endereço dela, né, da fuga, da necessidade básica, era aquele poço. E qual é o lugar onde Jesus está lá te esperando? Ô, gente, eu vou te dizer, se um dia eu tivesse um poço, porque eu não tenho um poço aqui, não preciso, mas o meu poço hoje é esse cantinho aqui do meu devocional, é o lugar onde eu sento, e eu só sento para isso, porque para estudar eu vou para outro espaço, vou para outra mesa, mas aqui é o meu lugar do encontro. Qual é o seu lugar do encontro? Qual é o lugar onde você tem o ajuste fino para você encontrar e abraçar a vitória? Qual é o lugar onde você define que é o seu lugar, onde você diariamente vai? Porque esse é o lugar onde essa mulher ia todos os dias. Naquele mesmo horário, ela ia para poder buscar água. Qual é o seu lugar de buscar a sua água? No outro parágrafo, na outra parte, ele fala que a gente precisa se afastar das vozes negativas para a gente buscar a presença e encontrar alívio e esperança.
Essa mulher certamente ouviu tanto julgamento naquela cidade, ouviu tantas coisas, mas ela precisou, naquele momento, ouvir, calar a voz interna e ouvir aquele diálogo que estava ali estabelecido. E o texto continua falando, né, que Jesus estava ali esperando uma mulher cansada chegar. Em apenas 5 minutos, ele transformou absurdamente a história dela. 5 minutos foi o suficiente para um diálogo acontecer e todas as coisas dentro dessa mulher mudar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você não precisa de um processo tão longo para mudança, é uma escolha. Ela poderia ter escolhido não conversar com Jesus, ela poderia ter escolhido uma outra postura, mas ela ouviu, não só ouviu, como conversou e falou também, e acatou, e entendeu o que Deus queria. Deus tem uma manifestação tão absurda de amor por nós, seja num poço, seja na lama. Eu estou aqui me lembrando do homem que estava endemoniado e ele estava no meio dos porcos. Eu estou aqui me lembrando daquela samaritana. Eu estou aqui me lembrando daquela mulher, daquele homem que ninguém podia olhar para ele porque ele estava em situação de extrema mazela. Eu estou me lembrando aqui de tantos milagres que Jesus precisou fazer quando encontrou gente, quando encontrou as pessoas. Nessa manhã de 365 dias de devocional, de um ciclo que se fecha, de celebração, eu quero te perguntar, ele está lhe encontrando? Você está indo lá encontrar com ele? Porque ele já está sentado te esperando. Mas você precisa chegar. E aí, no outro parágrafo, no outro texto, né, no outro pedacinho aqui do texto, o bispo fala assim: sente-se à beira do poço com Jesus e receba novas frequências. O bispo e a bispa têm algumas palavras específicas. Por exemplo, ele fala assim, a frequência é uma palavra, outra palavra é... Ai, gente, qual a palavra que ele fala que eu acho tão interessante, que às vezes eu busco entender qual é o sentido disso para mim. Atmosfera, pastora. Fala. O bispo fala muito, a bispa também, atmosfera. Atmosfera. Tem uma outra coisa. Encontros quânticos. Eles falam muito sobre isso. Ultimamente, ela tem falado assim, amiga, coloca aí no seu radar. Aí pronto, já é um termo novo, deixa eu anotar aqui, radar. Aí eu vou procurar lá o que ela está tentando me dizer. Ela falou assim, coloca aí no seu radar, que isso daí a gente vai falar depois. Eles têm alguns termos específicos que eles trazem para a gente, e frequência é uma delas. Sabe o que é frequência? É aquilo que você entrega, é aquilo que você sintoniza o seu coração naquilo que você encontra. Então, quando a gente está junto, a gente estabelece uma frequência. Agora, você manter essa frequência é, sem dúvida alguma, escolha sua. Quando você chega, olha como isso é forte, gente. Quando você chega no lugar, por exemplo, no mercado, eu consigo sentir a frequência daquele supermercado. Por exemplo, eu vou no atacadão dia a dia, aqui perto da minha casa. Mas quando eu vou no Carrefour, é outra frequência. Frequência é o que aquela atmosfera, o que aquele lugar se comunica para além do lugar físico. Ô, gente, vocês estão ouvindo o meu nhoco miando? Eu vou falando aqui, vou ali abrir a porta para ele. Outro lugar que você consegue estabelecer ou entender a frequência é uma casa. Você consegue visitar alguém e visitar uma pessoa, e você tem o entendimento que aquela casa tem um peso ou uma leveza, é um lugar que você gosta ou não de estar. Você tem esse entendimento. Então, nesse lugar aqui, que essa mulher acaba de se sentar com Jesus e ficar ali ouvindo ele, ela muda a frequência dela, dentro dela. Ela entende que alguém parou para ouvi-la e sabe da vida dela e fala para ela sem julgamento. Imagina essa mulher ouvir o julgamento de uma cidade inteira, a vida toda, e, de repente, no meio do dia, ao buscar a água, ela ouve algo que é diferente e que a valoriza. É isso que Jesus quer fazer com a gente hoje.
Ele quer calar as vozes do julgamento, até nosso, gente. A gente é tão implacável com a gente é tão tirana, a gente às vezes não reconhece. Quer ver uma área que a gente quase não reconhece que a gente foi bem-sucedida? Na maternidade. Quando eu começo a ouvir as falas das mães, eu penso assim, meu Deus, essa criatura é tão incrível, e ela só está conseguindo enxergar o que ela não conseguiu fazer. Então, deixa eu te dizer, Jesus hoje está no seu poço, no seu lugar de endereço de encontro, para te falar, você é boa, bonita, você se esforçou naquela madrugada que ninguém viu, você levantou e foi lá ver se a febre tinha passado, você foi lá liberar a palavra profética, e só você e eu, o Espírito Santo sabemos. Às vezes, você olhou para o seu filho e liberou internamente palavras de bênção, ao invés de socar a cara dele, jogar o chinelo, você olhou e sorriu por dentro. E isso, eu acho que contabiliza para a gente a maternidade boa. Como que a gente sabe que a maternidade é boa? Manda o seu filho para a casa de alguém e espera as notícias. Fala assim, ela é tão educada, fala com todo mundo, ajuda todo mundo, ela arrumou o quarto do fulano, da fulana. Aí você pensa, meu Deus, como assim? Nessa segunda-feira, a Sofia estava com uma amiga, e a amiga veio me falar, ai, tia, Sofia, tão assim, assado, tudo que eu brigo com ela em casa, tá? E ela fez isso, aquilo, eu tô acreditando, não. Aí ela, viu, mãe, que eu faço, viu, mãe? Porque às vezes a nossa maternidade vai estar do lado de fora. A gente vai entender que as coisas estão funcionando do lado de fora, e às vezes a nossa voz sabota o lugar da alegria. E nesse dia você está no poço, ouvindo de Jesus a validação de quem você é. Você é a filha amada que vale a pena parar para lhe esperar. Ô, gente, esse homem parou a agenda dele para esperar essa mulher. Ele preparou aquele ambiente. E no último parágrafo fala assim, ó, às vezes a gente se olha para alguém e a gente pensa assim, não, gente, fraca demais, não consegue. Você, às vezes, olha para essa pessoa que está perto de você e dentro de você o julgamento é esse. Até que você percebe assim, gente, a bichinha era cansada. Ela não é assim, não. Porque, olha aí, está voando igual uma águia. O bispo está começando a dizer isso, que o que, às vezes, atrapalha o nosso desenvolvimento, nosso resultado, a nossa performance, nossa produtividade, às vezes não fala sobre quem somos. Às vezes só está nos pedindo para a gente parar e descansar. E olha, gente, o meu temperamento, que é um temperamento extremamente colérico, descanso é um negócio muito desafiante, porque a gente não se sente cansado. Quem é colérico aqui como eu sabe o que eu estou falando. A gente não tem um filtro para dizer assim, para que tu tá cansado. Não, a gente está indo, e está ótimo. E a gente se alimenta com isso, até que o nosso corpo fala assim, que tá nada, sossega, você está gripada, vai dormir. Né? Às vezes é a doença que nos paralisa, nos para. Deixa eu te falar, esse ano eu não estou querendo isso, não. No dia que eu não puder acordar cedo, tá tudo bem, que as meninas vão levar vocês com ela. Eu estou realmente decidida a dormir um pouco mais se for necessário, de parar a escala do que se for preciso, de olhar para as coisas que eu tenho de demanda e falar, ontem eu não fiz arroz, deixa eu te contar essa, não fiz arroz, falei assim, Adinho, faz o arroz ali. Aí ele, acabei de chegar, tenho que dar aula agora, tenho que fazer um trabalho, faz o arroz. O bichinho não fez arroz? Tem hora que você não vai fazer arroz, não. Aí eu já pensei no plano B. Se ele disser, não vou fazer arroz, vou dar para a família batata palha. E tá tudo bem, é só hoje. Já catei a batata palha lá, já botei lá. Gente, isso é lugar de libertação, de você saber, não dou conta, hoje não dá para eu conseguir fazer o arroz, o dia foi muito corrido, e embora todo mundo comer miojo. Miojo não é o cardápio que a gente vai adotar na nossa dieta, na nossa refeição. Mas um dia ou outro de socorro, gente, é para abençoar a sua vida. Você vai olhar para a sua vida, vai olhar para o seu contexto e falar, hoje eu não dou conta, hoje eu vou me sentar aqui e fazer o que é possível. E no final do dia, você já pensou qual foi o final do dia dessa mulher do poço, da mulher samaritana? Eu fico imaginando. Gente, ela nem dormiu de noite. Eu acho que ela deitou
naquela esteira, né? Porque eu acho que não tinha colchão ainda, mas ela botou lá e ela falou assim: não, deixa eu deitar aqui, que está todo silêncio a casa, a cidade. Deixa eu refazer. Se refaz, eu refaço. Coisas boas na minha cabeça. Meu Deus, quando eu cheguei lá, ele estava lá, eu não tinha ideia quem ele era, o que queria falar comigo, eu achava que era um aproveitador que estava ali, e ele era com a voz de tanta ternura. Meu Deus, quem é aquele homem, meu Deus, que falou comigo coisas que eu só o Senhor sabia, só o meu coração ansiava. Eu acho que ela não dormiu. Eu acho que ela, naquele dia, ela teve um dia extraordinário. E eu quero liberar sobre você o cheiro. Ah, gente, vamos lá. Você já viu um poço artesiano? Na casa da minha avó tinha. Gente, que cheiro delicioso. É o cheiro do poço com a água. E eu quero chamar sua atenção para você poder cheirar a água. Porque a água, ela não tem sabor, né? Ela é insípida, mas ela também... Gente, eu consigo sentir o cheiro da minha água. Hoje Deus está falando que naquele encontro tinha um cheiro. Era o cheiro das águas. E o texto de Jó fala sobre isso. Ao cheiro das águas a gente vai se renovar. Ao cheiro, imagina o sabor. E eu quero que você levante aí a sua taça para a gente poder levantar assim. Abre sua câmera aí, não tem problema de você estar com cara de sono não, que está todo mundo no mesmo barco. Tem problema do cabelo estar para o alto não, dá uma prendidinha aí com uma xuxinha, embora aí abrir o seu visual e mostra aí para mim a sua taça, o seu copo, e ao cheiro das águas a gente vai ser abençoado, vai brotar em nós ramos novos de uma planta. Amém? Olha como que está a oração aqui, enquanto a gente levanta a nossa taça, o nosso copo de hoje, para a Pastora gente Leia, blindar. Diga, Sandra. eu não estou vendo a senhora. Eu queria ver a senhora com a taça. Está todo mundo me vendo? A Sandra que não está conseguindo? Sandra, olha, eu acho que o Meet fez algumas atualizações. Algumas estão me vendo, eu acho que a maioria. Sai e entra correndão, só para poder ver se atualiza. Sai daqui da sala e volta. Se você não está me vendo, bonita, além da Sandra, faz o mesmo. Sai correndo e volta, que eu só vou ler aqui a oração e a gente vai orar com a nossa taça erguida, tá bom? Para ver se atualiza e você me vê aqui com a minha taça e você poder levantar a sua também. A oração fala assim: Pai, ajuda-me a encontrar descanso no Senhor, que eu possa me afastar das vozes negativas e buscar a sua presença para renovar a minha alma. Que eu encontre no Senhor a água viva que sacia a minha sede e me dá forças para continuar. Que Deus abençoe o seu dia e ao cheiro das águas, um novo broto venha sobre a sua vida. Vamos fechar os olhos? Imagina que essa água você tirou do poço, do encontro com o seu mestre. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por esse dia tão memorável para nós. Olhar para trás e saber que em um ano inteiro o Senhor esteve com a gente marcando o encontro. Parece que foi a gente que marcou, né, Deus? Mas eu sei que não foi. Eu sei que foi o Senhor chamando cada uma de nós para a gente ser encontrada. Foi o Senhor que nos encontrou, foi o Senhor que nos chamou para estar aqui. Essas mulheres, mais de 80 e tantas mulheres juntas, dizendo ao Senhor que estamos aqui de novo no poço, pegando a nossa água. E o Senhor já estava aqui nos esperando o nosso coração chegar, esperando as nossas mazelas chegarem, o nosso cansaço chegar, ó Deus, aquele autoconceito sobre nós, de quem somos, por causa do que fazemos. E hoje, nessa manhã, ao imaginar o encontro que o Senhor teve com aquela mulher, o Senhor está dizendo: é o encontro que eu tenho também, filha, com você, todos os dias. Aquela mulher representa o meu coração, Senhor, obrigada. Aquela mulher, e esse episódio de João fala sobre nós, fala sobre a maneira como o Senhor nos ouve, cala as nossas vozes, as vozes de quem não nos conhece e da voz que temos de engano de nós mesmos. Senhor, que esse encontro de hoje, que o nosso devocional do dia 14 de maio, nos leve a saber que o cheiro das águas é o suficiente para brotar novo ramo. Que o cheiro das águas foi o que trouxe para aquele encontro do Senhor Jesus com aquela mulher. Foi selado
por um cheiro de água, por um cheiro de movimentação, Senhor. Quando eu passo perto de um chafariz, eu fico parada, como eu fiquei ontem, imaginando que ao som de muitas águas, é a voz do meu mestre, é a voz do céu, é a voz do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Quando eu fico diante do mar e aquelas ondas vão e vêm, aquele som das águas me mexem por dentro. E hoje nós estamos sendo ministrados para além do som. Cada uma de nós não temos o som daqui, das águas nessa hora, mas podemos ter o cheiro. Nesse dia, nós liberamos o nosso olfato para sentir o cheiro daquele encontro. Aquele encontro com aquela mulher teve o cheiro de água. E nesse dia, Deus, nós liberamos a cada uma de nós a vivermos o nosso encontro com um cheiro específico. E nós erguemos a nossa taça, o nosso copo, e dizemos ao céu, muito obrigada. Dizemos ao Senhor, um brinde ao teu amor, Jesus. Nós consagramos os nossos próximos encontros, os próximos ciclos. Amanhã começa um novo ciclo, e nós consagramos ao Senhor por amor a ti. Recebe o dia de hoje, tudo que vamos fazer, tudo que planejamos realizar, tudo que está no nosso espírito e na nossa mente para realizar como adoração. Queremos aprender algo novo da sua parte, a seu respeito, e ocupar o nosso dia hoje, sabendo quem o Senhor é. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, e consagramos ao Senhor os nossos encontros, que não vai ser só no poço, vai ser em todos os lugares que formos. O Senhor já estará lá nos esperando. Obrigada por isso e por essa certeza, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Levanta aí a sua taça, Mari. Olha que imagem, Mari. Olha aí, todas nós levantando a nossa taça. Mari, tu tá aí? Já tira aí uma foto da nossa taça, que a gente já está ensaiando o nosso sorriso. Já ensaia aí todo mundo. Vamos lá. Foto grande. 1, 2, 3. Pera. Segura. A primeira foi. Agora, bora pegar o livro, bonita. Se você tem o livro, pega ele aí e coloca. Pastora, eu não tenho livro. Pega a Bíblia. Bora. Pega um treco aí para poder ficar bem linda. Pega a tua Bíblia e põe. Pastora, eu não vou abrir, não. Estou dormindo ainda. Não tem problema. Não vai aparecer para ficar famosa, mas está tudo bem. Vai. Mari, avisa, hein? Aviso. Espera aí que ainda não. Só um pouquinho. Vou dar o print. 1, 2, 3. Estou tirando a foto. Pronto, foi. Bonita, vai lá pegar água. Ele está lá te esperando. Vai lá no seu lugar de encontro, vai lá sentir o cheiro. Ai, gente, como eu sou ligada em cheiro. Depois eu te conto o cheiro que está aqui na minha casa, porque eu perguntei ao céu qual é o cheiro dessa estação. Pergunta aí a Deus qual é o cheiro do seu encontro. Daquela mulher foi o cheiro de água. E que o cheiro das águas venha. Cheira aí, bonita, a sua água. Que cheiro delícia. Que o cheiro do seu encontro exale para outras pessoas. Deus te abençoe nesse dia, Deus te abençoe e te acompanhe, Deus te abençoe e te pegue na mão para te dizer quem você é. Beijo, Eneida querida. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Beijos, bom dia.